Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar, ainda repercutindo todo esse terremoto lá em Brasília. O dia seguinte aí, as informações que mexeram com o mercado financeiro, que mexeram com o Congresso Nacional, que trouxeram incertezas sobre o futuro do Brasil. A gente convidou aqui o senador Álvaro Dias, senador pelo PV do Paraná, para tentar nos ajudar a entender, a medir a temperatura, principalmente nesse momento em Brasília, pós-terremoto. Senador, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Passado as informações, ainda com algumas novidades sendo divulgadas pela imprensa, senador, qual é o clima em Brasília hoje? Nós estamos iniciando o processo, né? Porque os vídeos estão sendo veiculados agora na mídia eletrônica, né? Então, as denúncias são gravíssimas, né? Veja, o senhor Batista declara que a JBS doou cerca de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais a políticos, sendo que 400 milhões como propina, como retribuição a benefícios recebidos pela empresa. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. E sempre com a participação direta de 3 presidentes, né? Presidente Lula, presidente Dilma e presidente Michel Temer. Realmente é uma hecatombe moral. Não há como ignorar a gravidade desse momento que nós estamos vivendo. E as revelações ainda não acabaram, né? Ele diz, por exemplo, aí que deu 30 milhões de reais para o Eduardo Cunha comprar deputados para se eleger presidente da Câmara. Então, nós estamos num processo que vem de alguns anos de corrupção aberta, né? Que alcançou vários setores, partidos políticos, muitos políticos, não é? E é hora desta limpeza. O país tem que enfrentar essa situação, né? É um momento decisivo para o futuro. Se nós tivermos coragem de enfrentar essa situação para limpar mesmo a atividade pública, nós estaremos abrindo aí uma estrada para caminharmos com maior velocidade na direção de um futuro melhor. Se nós perdemos essa oportunidade, continuaremos certamente patinando. Muitos indagam, mas o país não está sofrendo grande prejuízo com essas denúncias, com esse escândalo de corrupção? Claro, o país perde, a economia fica comprometida, mas ocorre que é preciso fazer isso. Não vamos desestimular a investigação, não vamos desvalorizar o trabalho de procuradores, de Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal. Ao contrário, vamos estimular, vamos motivar, porque é preciso chegar ao final nesse processo de investigação. Agora, senador, como começar ou por onde iniciar essa limpeza? Em termos práticos, o que dá para fazer efetivamente, senador? Na verdade, a Operação Lava Jato está fazendo esse trabalho com muita competência. O que provoca uma certa indignação é ver os irmãos Batista hoje em Nova York, nos Estados Unidos, passeando livres, né? Por quê? Porque delataram. Então, há aí uma contradição. A delação é importantíssima, né, para que as investigações tenham sucesso. Mas, de outro lado, elas acabam beneficiando os principais criminosos. Então, é preciso estabelecer aí um limite para esses benefícios que são concedidos aos delatores. Imagine que não basta devolver uma parte do dinheiro roubado, como ocorre nesse caso. Parece que devolverão 200 milhões de reais, mais de 200 milhões de reais. Uhum. Roubaram muito mais do que isso. E isso não basta para ganharem a liberdade. Acho que isso não é sentença de absolvição definitiva, né? Há que se trazê-los de volta ao Brasil para que eles possam prestar contas à justiça aqui. Não é? Essa história de que estão sendo ameaçados de morte
é uma balela, no meu entendimento, né? História da carochinha, é preciso trazer de volta, já que eles são artífices de corrupção, né? Eles envolveram, foram corruptores, eles envolveram 3 presidentes da República, né? Nesse esquema de corrupção, e precisam responder aqui, sentar aqui no banco dos réus e responder perante a justiça. E mais recentemente, ou desde ontem, a gente já vinha ouvindo falar deles se beneficiarem de uma própria atitude, né, senador? Por exemplo, antecipando aí compra de dólares, por exemplo, vendendo ações, sabendo de tudo que podia causar a delação deles, né? Exatamente. Então, na véspera do vazamento da delação, aplicou-se um golpe financeiro, né, com a compra de dólar, já sabendo que o dólar se valorizaria em função do impacto que provocaria a delação. E, ao mesmo tempo, as ações sofreriam uma queda e, por isso, venderam na véspera, né? E a CVM está investigando, a Comissão de Valores Mobiliários está investigando esse fato. Portanto, é uma corrupção em série, né? Corrupção em série. Essa história vai ficar registrada no Brasil como um momento trágico da vida nacional, envolvendo personalidades de vulto, né? Lideranças políticas, partidos políticos. Então, é um momento crucial para a vida futura do nosso país. É por isso que nós temos que pagar esse preço agora. É um momento de prejuízo? Mas nós vamos deixar de responsabilizar criminosos a pretexto de que, se o fizermos, estaremos aprofundando a crise econômica. Nós temos que pagar esse preço agora, porque depois, certamente, os resultados serão benéficos. Muito bem. Senador, como é que a gente entende agora o posicionamento do presidente Michel Temer? Ele tem ou vai continuar tendo apoio político para as reformas? Como o Congresso pode ajudar a andar com as votações, ou isso fica em segundo plano agora, na opinião do senhor? Como o senhor falou, é hora de, sim, entender o que está acontecendo e passar o Brasil a limpo. Enfim, como é que o senhor está vendo toda essa questão, principalmente relacionada à presidência da República nesse momento? O presidente já estava com a popularidade, com a impopularidade, né, batendo no teto, a popularidade no fundo do poço. É uma rejeição enorme. Esse episódio agrava, aumenta a rejeição ao presidente Temer, porque é evidente que ele participou de delitos graves, que dizem respeito a crime de responsabilidade, houve prevaricação, há aí crime no campo da obstrução de justiça, etc. Vários crimes. Aliás, há um processo agora no Supremo, aberto por autorização do ministro Fachin, que implica 3 crimes praticados pelo presidente. É visível que o depoimento divulgado ontem, as gravações divulgadas ontem, dão conta de que o presidente recebeu na residência oficial um empresário que estava sendo investigado pela Operação Lava Jato. Em meio à investigação, esse empresário relata ao presidente crimes praticados, como, por exemplo, a cooptação de um procurador e de 2 juízes, como obstrução de justiça, não é? Cooptando autoridades judiciárias, e o presidente apoia, e o presidente diz: isso é muito bom, ao invés de determinar a prisão desse empresário. Um amigo hoje me disse, um jurista hoje me disse, se fosse na França, o presidente chamava o chefe da guarda e mandava prender o empresário. E o que nós vimos foi apoio. Portanto, é muito grave a situação também do presidente Temer. Ninguém queria falar em renúncia, obviamente, ninguém gostaria de estar pedindo ao presidente para que renunciasse, mas no dia de ontem nós fomos obrigados, diante dos fatos, né? Os fatos são gravíssimos. Então, o presidente terá grandes dificuldades agora
porque existem dois processos. Um no Supremo Tribunal Federal, que é o processo penal, e um outro, que é o crime de responsabilidade, que é apurado aqui no Alô? Congresso. Sabemos se o presidente da Câmara acolherá um deles para instaurar o processo de impeachment, mas isso é turbulento. É evidente que compromete as ações do presidente, ele perde apoio popular já não tem, tinha um amplo apoio no Congresso, graças ao balcão de negócios, né, a política do toma lá da cá, mas agora, mesmo com essa política do toma lá da cá, ele perdeu autoridade política para essa articulação. Certamente essas reformas serão comprometidas, estarão aí na fila de espera, aguardando vez, porque não terá, certamente, o presidente condições de oferecer apoios e celeridade a essa tramitação. Lá na Câmara está a reforma da Previdência, aqui no Senado nós estamos diante da reforma trabalhista, né? Então essas reformas acabam sendo comprometidas. Aparentemente, a renúncia seria o processo mais rápido, uma transição mais rápida aí dessa situação. Mas o presidente ontem já chegou em rede nacional dizendo que não vai renunciar. A partir de agora, o que pode acontecer? Quais são os caminhos? A posição do presidente Michel Temer, na opinião do senhor, é insustentável, senador? Eu creio que ele terá que buscar muita energia, não sei de onde, para resistir a essa avassaladora pressão dos fatos, né? Além da pressão popular, há a pressão dos fatos, porque as revelações ainda estão em curso. Os fatos todos não foram revelados ainda, né? Nós estamos ouvindo agora alguns dos vídeos, né, que foram liberados com a quebra de sigilo, e há um envolvimento do presidente. Temos, por exemplo, a presença desse deputado do Paraná, o Rocha Loures. Nós não sabemos o que ele dirá, já que ele era um homem de confiança do presidente, muito ligado a ele há muitos anos. Teve o apoio do presidente para sua campanha eleitoral no Paraná, e era um homem de extrema confiança, que ele carregava a pasta do presidente, né? Que convivia com ele no dia a dia e que era indicado pelo presidente para algumas ações. É o que se revela agora. E esse deputado esteve acertando um compromisso inusitado, de vigência de 20 anos, né? 500 mil reais por semana de propina durante 20 anos, em troca de benefícios que seriam oferecidos pelo governo. Então, é evidente que a hora que chegar a responsabilização, quem é o responsável por isso? Foi só o deputado, por iniciativa própria, ele tinha tanta força no governo que ele podia assumir esses compromissos, né, e oferecer esses resultados desejados pelos empresários, ou tinha alguém acima dele assumindo a responsabilidade? Isso tudo vai ter que ficar claro, e aí agrava a situação. Então, a indagação sua, o que ocorre agora? Ocorre que o presidente terá um calvário pela frente, com um processo no Supremo e impeachment no Congresso. Não sei se o impeachment será alterado, será instaurado, mas ele será sempre discutido daqui por diante, né? Isso pesa contra o presidente, é uma pressão sobre ele, né? Nós temos também essa ação do TSE. Eu não tenho muita esperança de resultado imediato, porque aí há a possibilidade dos recursos. Então, ainda teremos um tempo pela frente, isso chegará até ao Supremo Tribunal Federal, na linha final dos recursos que podem ser impetrados pelos advogados. Na verdade, o presidente usa agora o seu mandato como um guarda-chuva protetor, né, valendo-se desse foro privilegiado que nós queremos acabar. Mas, certamente, a renúncia não passa muito pela cabeça do presidente em função disso. Ele se fragilizaria demais diante da justiça se renunciasse ao mandato. O pior é que, com isso, o país é que perde. Olha, eu fico, de certa forma, confortável
ao fazer esses comentários sobre renúncia, impeachment, porque lá atrás, quando nós discutimos o impeachment da presidente Dilma, a minha posição é de que o impeachment deveria alcançar também o presidente Temer. E eu denunciei, a imprensa divulgou, que as pedaladas dadas por Dilma também foram pedaladas dadas por Michel Temer. E que nós poderíamos incluir no processo de impeachment também o vice-presidente Michel Temer. Essa foi a nossa posição naquela época. Foi, inclusive, a razão central da minha discordância com o PSDB, que acabou fazendo com que eu deixasse o partido há 1 ano e meio atrás. Portanto, hoje, quando nós discutimos renúncia, impeachment de Michel Temer, nós nos lembramos que isso fosse feito no tempo devido, nós teríamos tido uma eleição direta e, quem sabe, o Brasil estaria avançando, não é? Se nós tivéssemos tido já, naquele tempo, a eleição direta. Mas agora é tarde, nós temos que fazer essas considerações. Apenas me lembro desse episódio, porque é preciso, sim, até para que isso fique como exemplo para o futuro. É claro que nós não desejamos que o Brasil venha a viver outra vez esse momento. Mas eu posso citar que nós estamos no fundo do poço em matéria de economia e de ética, principalmente, de governo, porque o governo não ouviu a oposição, as denúncias que foram apresentadas desde 2005 na tribuna do Senado. Quantas vezes eu fui para a tribuna, não passava uma semana sem apresentar denúncias, requerimentos, pedido de auditoria, mandato de segurança no Supremo, representações no Ministério Público para a instauração de inquéritos que investigassem corrupção. As denúncias de corrupção foram em série. Eu sempre dizia, olha, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espero o de amanhã para ser esquecido. Se o governo tivesse ouvido, se o governo tivesse adotado providências, nós não estaríamos vivendo essa tragédia moral e política que afeta a economia. Nós não estaríamos com esse prejuízo monumental, esse rombo enorme. Quantos anos levaremos para tapar esse buraco aberto pela corrupção no Brasil? Esta é a pergunta. Se o governo tivesse ouvido, adotado as providências na hora certa, nós não estaríamos nessa situação. Mas hoje é fácil entender por que o governo não ouviu, né? Em muitas dessas denúncias de corrupção, o próprio governo estava envolvido, né, senador? Exatamente. Por que ele não tomou providências? Porque ele era o artífice principal, era o artífice exponencial. Se houve uma organização criminosa, como disse o Ministério Público, essa organização criminosa tinha um chefe, que era o presidente da República. É exatamente por essa razão que as providências não foram adotadas. Fechou-se os olhos. Agora, ainda lá, diante do juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula disse que não sabia que havia corrupção na Petrobras, mas em 2009 eu protocolei 18 representações no Ministério Público com as principais denúncias de corrupção na Petrobras. E logo em 2012, mais uma, a de Passadina, né? Então, é evidente que ele sabia, mais do que sabia, né? Mais do que ser cúmplice, ele era o artífice principal desse processo corrupto instalado no Brasil. Muito bem, a gente está recebendo perguntas de internautas também aqui, senador. A Ellen Valente, de Dom Joaquim, se eu não me engano é no Mato Grosso, ela pergunta qual é a real possibilidade de uma saída definitiva do presidente Temer. Tem essa possibilidade? A possibilidade existe em 3 momentos. O primeiro momento seria o da renúncia. Ele descartou inicialmente. Não sei se ele terá forças para resistir à pressão que prossegue. Então, ainda não está fora de cogitação uma eventual renúncia do presidente. É difícil, eu repito, difícil de acreditar porque o mandato confere a ele o foro privilegiado. É evidente que, sem o mandato, corre o risco até de providências mais severas. E a outra questão é essa da ação de cassação de mandato, que também não está fora de cogitação, embora seja um processo mais lento.
E o outro processo que é mais lento ainda, que é o do impeachment, né? Que se for acolhido, levaria o presidente a perder a função. São três, portanto, possibilidades. Possibilidades existem, mas nós sabemos que não é fácil. O tempo vai passando e o mandato vai se esgotando, né? Então, a estratégia do presidente certamente é administrar o tempo para vencer o seu mandato. Muito bem, mas como o senhor já relatou aí, muito provavelmente sem apoio agora e com dificuldades para tirar o Brasil realmente dessa crise, né, senador? Sem dúvida. A crise, lamentavelmente, a impressão que se tinha é que nós estávamos saindo da crise econômica, não é? Havia um certo ânimo. Eu imagino que não havia razão para tanto otimismo, mas um certo ânimo já vinha ocorrendo. E esses fatos aí, lamentavelmente, estancaram esse processo de otimismo. Não há como negar que já há prejuízos, já há gente cancelando investimentos. Hoje mesmo um empresário me ligou e disse que um dos seus clientes avisou que está suspendendo os investimentos que faria. Fica essa postura de cautela, né, de prudência, aguardando os acontecimentos. Então, sem dúvida, é um momento ruim. Há prejuízos, sim, não sabemos avaliar a dimensão desses prejuízos, mas é um enfrentamento necessário. Senador, e lá no Congresso, a gente estava acompanhando, inclusive pela televisão, que no momento em que se votava ou se iniciava a votação do projeto para finalizar o foro privilegiado, né, aconteceu toda essa situação, todas as informações sobre a delação e acabou não sendo votado. Qual a expectativa do senhor com relação a esse projeto? E esse projeto, ele mantém o foro do presidente, não modificaria nada se a gente retomasse essa votação, senador? Olha, você lembra bem, ocorreu essa coincidência. Bem no momento em que se debatia o meu projeto que acaba com foro privilegiado, chegou a notícia bombástica, né? E dessa delação. E aí houve uma mudança de foco. Com essa mudança de foco, nós tivemos o adiamento para a próxima terça-feira e a sessão logo se encerrou. Então, na terça-feira, nós retomamos a última discussão para votação desta proposta que acaba com o foro privilegiado. Realmente, por força de uma emenda apresentada, essa prerrogativa do presidente se preserva. Ele mantém o foro privilegiado enquanto estiver no exercício do mandato. Quando esgotar o mandato, é evidente, aí se torna um cidadão comum. O próprio presidente do Senado e da Câmara também tem o privilégio desse foro enquanto exerceu o mandato de presidente. Mas isso contra a minha vontade pessoal, porque meu projeto não estabelecia essa prerrogativa para os presidentes dos três poderes. Mas como o objetivo é acabar com o foro para mais de 37 mil autoridades, então será um grande avanço. É evidente que há aqui resistências, né? Inclusive essa delação mostra como operavam alguns parlamentares, né? Exatamente dificultando a aprovação de projetos que significam um avanço no combate à corrupção e à impunidade. Vai para a Câmara, se passar aqui na terça-feira, vai para a Câmara dos Deputados. E lá nós teremos uma tarefa difícil. Terá resistência sempre, né? Sempre haverá resistência. E a primeira resistência é do presidente, em priorizar a votação. Então tem que pressionar o Rodrigo Maia, para que ele dê prioridade ao projeto. Depois, a pressão tem que ser sobre os parlamentares, para que eles não apresentem emendas. As emendas retardam, porque devolve ao Senado o projeto se as emendas forem apresentadas. Então, tem dois momentos de pressão. O primeiro para tramitar e o segundo para evitar alterações. Mas no Senado passa tranquilo, senador? A projeção é para uma aprovação tranquila, né? Esse momento vai, inclusive, ajudar, porque quem é que terá coragem de votar contra? Aliás, é lastimável ver alguns senadores, eu tenho que
dizer isso aqui, e digo isso até com certa tristeza, né? Trabalhando para evitar a aprovação do projeto, apresentando emendas ridículas, né? Emendas que mostram bem qual é o objetivo, né? Por exemplo, uma delas que o projeto só poderia vigorar para os próximos eleitos. Então, uma medida de autoproteção, né? Legislando em causa própria. E o outro retirando aquela dispositivo, devolvendo o dispositivo que nós retiramos, né? Para que o Congresso ou o Poder Legislativo não tenha poderes de suspender ações contra parlamentares, que está na Constituição. Então, a nossa proposta exclui esse privilégio da Constituição. E a emenda o retoma, como retoma também o outro privilégio, que é o do Senado ou da Câmara ter que convalidar a prisão de parlamentares, como ocorreu recentemente no caso do Delcídio Amaral. Então, são propostas que eu considero imorais. Me desculpem quem apresentou, é preciso dizer com todas as letras, são propostas desonestas, até porque eles sabem que não se trata de emenda de redação, é emenda de mérito, que altera o conteúdo da proposta. Então, elas são antirregimentais, nem poderiam ser apresentadas. Então, me desculpem, mas eu sou obrigado a dizer isso com muita franqueza. São emendas desonestas e elas serão rejeitadas. Eu só posso acreditar na rejeição. Muito bem. Senador, tem mais perguntas chegando aqui. Por exemplo, a do Valdemar Pedro, de Ituiuti, São Paulo. Ele quer saber do senhor se o senhor tem ideia de quando o Lula vai ser preso, senador. Olha, é difícil acreditar que ele não será. Isso eu afirmo até com certa tristeza, né? Porque ninguém, imagino eu, ninguém gostaria de ver um ex-presidente preso, né? Mas essa hipótese é visível, né? Não há... Os fatos são muito graves. Se há presos por ninharia, né? Imagine neste caso, né? O monumento da corrupção que se instalou no Brasil graças a esse cidadão, sobretudo. Então, é evidente que todos almejam a penalização devida. Agora, a Justiça tem os procedimentos, Código de Processo Penal. Então, há lá um julgamento em primeira instância, são vários os inquéritos, são vários os processos, portanto, serão vários julgamentos. O primeiro é esse do triplex, do apartamento. Esse julgamento ocorrerá em primeira instância brevemente, talvez aí em meados de junho, o juiz Sérgio Moro já deva proferir a sentença, julgando neste caso. Se houver condenação, vai para a segunda instância, o que eu imagino é 120 dias, no mínimo 120 dias em segunda instância para julgamento, e pela legislação atual, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a condenação em segunda instância implica prisão. Então, seria o momento da prisão, se houver a condenação. Se houver absolvição nesse processo, os outros processos estão na fila. Então, aí é mais tempo para proferir sentença. Aí tem novamente todo aquele ritual. O ex-presidente, como réu, é convocado a depor. Só depois do seu depoimento é que o juiz profere sentença. Então, nós temos que ter paciência. Então, cabe a pergunta agora do Arnoldo Trolege. Ele é de Londrina, no Paraná. Senador Álvaro Dias. De Londrina, né, senador? Minha cidade. Qual a probabilidade de chegarmos a uma eleição direta e termos como candidatos elementos que estão sob investigação da Lava Jato? Ele fala especificamente aí do ex-presidente Lula. Se nós tivermos eleição direta, 2018 teremos, é o calendário, né? Antes disso, só se houver alteração na Constituição. Alterar a Constituição não é fácil. Veja, por exemplo, esse projeto do fim do foro, ele está aqui desde 2013, né? São 4 anos já. É claro que se houvesse um entendimento político abrangente,
poderia se agilizar. Em 30 dias, eu imagino, seria possível alterar a Constituição, antecipando as eleições. Mas é difícil o consenso, não é? E em relação a quem pode disputar a eleição, quem está sendo investigado pode. Só não pode se for julgado e condenado e se tornar inelegível, né? Mas pela legislação, o simples fato de estar sendo investigado não impede. E o que é pior, o candidato não pode ser preso. Então, é um salvo-conduto para o candidato participar das eleições, né? E se eventualmente o candidato a presidente da República se elege e estiver sendo investigado, depois ele não pode ser condenado por fatos anteriores ao exercício do mandato. Então, veja que o eleitor tem que ele decidir e condenar nas urnas, não é? Se isto ocorrer. Eu espero que não ocorra. Até 2018, é possível que alguns destes investigados que, eventualmente, desejem disputar a eleição já possam estar julgados, né? E, obviamente, se absolvidos, estarão livres para concorrer e até se eleger. Mas, se condenados, aí não poderão disputar. Outra pergunta do Roberto de Avaré, aqui no interior de São Paulo. O que os políticos honestos e que realmente estejam preocupados com o interesse ou com os interesses do Brasil podem fazer para agilizar esse processo, minimizando o impacto de tanta corrupção? Quem está pagando, ele diz aqui no e-mail, senador, quem está pagando o preço de tudo isso somos nós, empresários, e a população em geral que trabalha todo dia e acredita nesse país. Está indignado o Roberto aqui. Ele tem razão, a indignação dele é justificada, né? O que eu acho que deve se aprender nesse processo todo é que é preciso estar atento sempre, né? Porque eu disse há pouco aqui, né? Se nós tivéssemos um governo ouvindo a oposição, eram poucos os opositores, não é? Mas bastava um. Toda semana eu ia para a tribuna denunciar, né? Alguém cobrou aqui há pouco, né? Mas e por que então não denunciou na época? Aí eu perguntei, mas você estava onde? Você é extraterrestre? Chegou agora? Né? Porque toda semana eu dizia sempre, né, que a corrupção era uma rotina nos governos passados aí. Então, se houver essa tensão, certamente nós vamos conseguir eleger governantes mais honestos. É impossível avaliar o quanto a população deixa de perder quando elege governantes honestos. Então, nesse momento, o fato está aí, é fato consumado. Nós vamos ter que sofrer. Nós estamos pagando esse preço agora, né? O empresário, o trabalhador, todos nós no país estamos pagando esse preço. Mas é fundamental superar essa etapa de investigação e de responsabilização criminal dos envolvidos. E quem sabe depois o Brasil possa, então, viver um momento mais adequado. O que nós podemos fazer? Essa é a pergunta. É evidente, olha aqui, a Constituição, né? Não dá para rasgar a Constituição. Então, se o presidente renunciasse, a Constituição está aqui para resolver o impasse, é a eleição indireta. Ou nós alteramos a Constituição para uma eleição direta. Se o presidente Temer permanecer, nós temos que tentar fazer o país funcionar de alguma maneira. Os empresários devem continuar trabalhando, investindo, se puderem, né? Acreditando que isso passa. Aliás, dizem sempre que o melhor momento para investir é na crise. Que quem tem coragem de investir na crise, depois tem ganhos superiores. Porque na crise, certamente poucos investem. Então, quem investe acaba depois tendo resultados extremamente favoráveis. Mas nós temos que tentar administrar essa crise e fazer com que o país ande, os empresários continuando trabalhando e investindo, e nós aqui no Congresso tentando aprovar medidas que estimulem o crescimento econômico, independentemente de quem está do outro lado da rua presidindo o país, embora nesse presidencialismo forte é muito importante a figura do presidente. Para as reformas, por exemplo,
não há possibilidade de reforma de profundidade sem a presença ativa de quem preside o país. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do Giovanni, ele é de Goiânia. Estamos prestes a ter um acordo, uma medida provisória para, ou estávamos, né? Ele coloca o verbo enfim, ter um acordo, uma medida provisória para resolver o impasse criado pelo STF com a volta da cobrança do Fundo Rural. Podemos ter esperança sobre essa medida provisória e como se houver essa mudança de opinião do STF? Olha, em relação à medida provisória, há um trabalho para que ela seja editada. Eu apresentei um projeto aqui, pouco divulgado por sinal, eu apresentei um projeto que é uma alternativa que está sendo utilizada, inclusive, como sugestão para essa medida provisória. São duas frentes. Primeiro, tentar fazer com que o Supremo Tribunal Federal altere sua decisão. Isso significaria reverter um dos votos. Basta reverter um dos votos que você ganha. O voto do ministro Fachin foi a favor dos agricultores, mas o voto dele foi derrotado. Se nós conseguíssemos reverter um voto, haverá a vitória da agricultura. Portanto, é uma etapa ainda a ser vencida. Essa tentativa está sendo feita. E o projeto que eu apresentei estabelece a possibilidade da opção para o pagamento para frente, né, do Fundo Rural. O agricultor pode optar a pagar pela folha, recolher a contribuição com referência à folha, ou, quem desejar, com referência à receita auferida. Portanto, fica resolvida essa questão para o futuro. É essa proposta que está tramitando aqui. A senadora Ana Amélia é relatora desse projeto de minha autoria, e eu também encaminhei cópia do projeto ao deputado Nilson Leitão, que é o presidente da Frente Ruralista, para ele trabalhar junto ao governo a edição de uma medida provisória, que seria uma decisão mais rápida. Então, esta é a situação. Muito bem. Senadora, eu não poderia deixar de perguntar as várias indagações feitas pelos internautas indo no mesmo sentido. Vou citar os nomes. O Francisco Lima Neto, de Curitiba. O José Moreira, de Formosa do Oeste, no Paraná. O Mauro Ferrari, de Santiago, no Rio Grande do Sul. A Andréia, de Curitiba, no Paraná. E tem mais gente aqui, senador. O João Batista Matias, de Terra Roxa, no Paraná. Todos fazendo o mesmo questionamento aqui. Se o senhor vai ser candidato à presidência na próxima eleição, senador. Obrigado aos paranaenses, hein, que estão em maioria aí. Pois é. E parabéns pela sua audiência abrangente, né? Todo o Brasil aí acompanhando. Olha, eu aprendi esses dias aqui com o Cristóvão Buarque, em conversa com ele. Eu dizia que estava participando de um trabalho de construção de um novo partido que seja diferente dos atuais. Porque os partidos atuais estão desmoralizados, né? E, a meu ver, serão rejeitados nas urnas. Por isso, exemplo do que ocorre na Europa, um movimento de criação de partidos que são voltados para as causas populares e sem vínculo ideológico com extrema direita ou extrema esquerda, porque essa dicotomia faz muito mal ao Brasil. Nós estamos preparando, então, um partido que tem essa característica, como ocorreu na França, que o presidente Macron se elegeu saindo do Partido Socialista e construindo um partido com esse perfil. Na Espanha tem lá o Podemos, na Itália 5 Estrelas. Então, nós estamos trabalhando para a construção aqui no Brasil do Podemos. Aí eu disse ao Cristóvão Buarque, eu não posso participar de um trabalho de construção de um partido como estamos pretendendo,
para ser candidato, para dizer, olha, eu estou fazendo isso para ser candidato. Então, eu não posso postular uma candidatura. Mas ele disse, a verdade é que você não pode postular uma candidatura, mas não pode se recusar também a ser candidato. E é verdade. Então, o que eu quero dizer a esses amigos que confiam em mim, nessas pessoas que estimulam, indagando se sou candidato ou não, eu quero dizer que posso ser sim, que eu não vou me recusar a esse chamamento. E, obviamente, se esse partido está sendo construído, ele tem a obrigação também de oferecer uma alternativa. Que costumeiramente nós afirmamos, o povo não sabe votar. Eu tenho repudiado essa afirmação desde há muito tempo. Lembro-me bem ainda que eu era um jovem deputado aqui em Brasília e o Pelé fez uma afirmação infeliz de que o brasileiro não sabia votar. E aí me perguntaram. E hoje, depois eu me tornei amigo do Pelé, né? Mas nessa época eu não o conhecia. E eu disse, olha, eu respondi para o jornalista assim na lata, né? Como se diz popularmente. Se ele tem tanta força nos pés, para que exigir da cabeça? Aí a Folha de São Paulo fez uma charge, o corpo do Pelé e uma chuteira no lugar da cabeça. Então, eu sempre defendi que a responsabilidade é nossa, dos políticos. Não é o povo que não sabe votar. Nós é que não sabemos apresentar alternativas boas para a população. Como é que o povo não sabe votar se a gente olhar, por exemplo, a última eleição? O que está acontecendo agora, né? Quem votou na Dilma não soube votar, né? Porque está aprovado. Então, e quem votou no outro também soube? Pois é. O que está acontecendo agora, né? Então, a verdade é que nós temos a obrigação de apresentar boas alternativas e se nós apresentarmos boas alternativas, certamente o povo acertará votando corretamente. Então, um partido que quer nascer para ter futuro sem esse passado triste, é o que eu pretendo dizer quando for questionado. Olha, o meu partido não tem passado, só tem futuro. Tem que aguardar para julgá-lo, né? Tem que verificar o seu comportamento para julgar depois. Então, eu imagino que seja uma obrigação apresentar a alternativa. E se, evidentemente, o partido entender que eu posso ser o porta-voz dessa alternativa, eu serei candidato, sim. Senador, só uma última pergunta para a gente poder encerrar. Enfim, o nosso tempo também está se esgotando aqui, mas só para responder a essa afirmação do Geucenir Rodrigues, de Itapurá, no Mato Grosso. Senador, nós do agronegócio estamos ainda fazendo esse país crescer, mas estamos ficando saturados do descaso com o nosso setor. O senhor considera que o agronegócio tem mesmo passado por esse desgaste ou esse descaso por parte do governo, senador? Mas, sem dúvida, nós só temos governos urbanos, né? Os nossos governos são muito urbanos. Esses governantes não sabem o que é um pé de abóbora, não sabem distinguir o pé de abóbora do pé de laranja. A verdade é que nunca colocaram o pé no chão do interior do país, né? Nunca amassaram barro na lavoura, como nunca acordaram cedo e sentiram o cheiro do chão molhado de orvalho, né? É por isso que não entendem a importância do agricultor, da agricultura, do agronegócio. Mas eles têm os números para aprenderem. Os números, nos últimos 25 anos, o agronegócio é que garantiu um superávit de pouco mais de 300 bilhões de dólares. Foi o agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio, nesses 25 anos, teve um superávit de mais de 900 bilhões de dólares. E os outros setores tiveram um déficit de 600. Por isso que o superávit foi de 300. Carregou o Brasil nas costas do agronegócio. E vem carregando, e continua carregando, e vai carregar ainda por muito tempo. Mas é preciso que as autoridades governamentais coloquem o pé no chão nesse país, né, no interior do Brasil. É preciso, sim, para aprender um pouco. Porque a competência que produz
superávit está lá do lado de dentro da porteira. Do lado de fora da porteira da propriedade rural está dificuldades. Estão as dificuldades logísticas, preço, enfim, tudo isso que o produtor rural conhece. E principalmente no momento da exportação, os prejuízos que advêm de uma política incompetente no Brasil, porque as nações ricas nos exploram com aquelas barreiras alfandegárias, não alfandegárias, estabelecendo uma concorrência desigual entre os nossos produtores e exportadores com o dos outros países, por falta de competência do governo brasileiro. É verdade. Senador, como estará Brasília na semana que vem? Qual é a sua expectativa aí? Eu acho que aqui, quem dizia, acho que era Ulisses Guimarães que dizia, a cada dia uma agonia. Então, nós teremos a agonia da próxima semana. Eu não sei ainda qual será, mas seguramente a agonia não faltará. O que tem sido escasso ou escassa é a alegria. A agonia, não. Então, na próxima semana, vamos aguardar qual vai ser a razão da agonia. Mas nós estamos aí com revelações acontecendo, enfim, e o governo vai tentar segurar sua base, né? O presidente vai tentar manter a sua base aliada no Congresso, para continuar a votação das matérias, e nós queremos torcer pelo Brasil. Então, é evidente que aquilo que nós pudermos contribuir, nós oferecemos como contribuição, aqui no Congresso, no Senado. Mas sempre intransigente em relação a modelo, a sistema, esse sistema corrupto. Eu nunca me aliei à base do governo por não concordar com o modelo de governo, né? Esse sistema do balcão aí, do loteamento dos cargos, da distribuição, né? O bolo grande sendo comido por muita gente, né? Então, nessa festança governamental, eu não posso participar dessa festança governamental, do bolo grande, para muita gente. Aliás, o bolo é menor do que há de gente para comê-lo, né? Ele é insuficiente. É por isso que a máquina pública foi crescendo muito nos últimos anos, para poder matar a fome dessa gente, os chupins da República, né? Por isso eu não apoio, não dá para apoiar, eu não vou lá para a base. Mas o que for de bom que chega aqui, eu me recuso a ir lá, no lado lá da rua, no Palácio do Planalto, eu não vou, não participo de reuniões lá. Não tenho participado nem de reuniões de líderes aqui, até porque não dá para participar. Mas o que for bom para o país tem o nosso apoio aqui. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar falando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nesse momento importante, né? A gente considera importante porque, como o senhor falou, é preciso passar esse Brasil a limpo, é preciso realmente que essa limpeza seja efetiva e concreta e que a gente consiga pôr um ponto final nessa corrupção que acaba atrasando aí o desenvolvimento do país. Muito obrigado pela sua participação e volte sempre, viu, senador? Eu que agradeço, obrigado aos que participaram com as perguntas, né? Um abraço a todos. Muito obrigado, até a próxima. Tá, então, senador Álvaro Dias conversando aqui com a gente agradece ao senador, agradece também aos internautas que nos ajudaram a conversar aí com o senador Álvaro Dias. Muito obrigado, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e com os destaques para fechamento do mercado. Continue com a gente.